Sintam-se todos cumprimentados. Meu nome é Regina Chacoala e hoje eu vim apresentar a norma 16, que fala dos ativos tangíveis de investimento. Bom, nós sabemos que as empresas elas realizam diversos investimentos com o objetivo de aumentar a sua riqueza e eles também procuram gerar rendimentos e fortalecer a sua posição financeira. E entre esses investimentos encontram-se os bens imóveis, como terrenos e edifícios, que podem ser adquiridos não para utilização direta nas atividades operacionais da empresa, mas para a obtenção de benefícios econômicos futuros, de arrendamento ou da valorização do seu valor de mercado. E esses imóveis, eles são denominados propriedades de investimento. No contexto contabilístico, é importante distinguir os imóveis utilizados pela própria empresa dos imóveis mantidos como investimento. Um edifício utilizado como sede administrativa, fábrica ou armazém é classificado como um ativo fixo tangível de uso próprio. Por outro lado, um edifício arrendado a terceiros ou um terreno mantido para valorização do futuro é considerado uma propriedade de investimento. E esta distinção é fundamental porque cada tipo de ativo recebe um tratamento contabilístico diferente. E a norma 16, ela foi criada para estabelecer regras claras sobre o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação destes ativos de demonstrações financeiras. E a norma também procura garantir que as entidades elas apresentem informações fiáveis, relevantes e comparáveis sobre os investimentos imobiliários que possuem, permitindo aos utilizadores das demonstrações financeiras compreenderem a sua importância econômica e o seu impacto na situação financeira da empresa. E as propriedades de investimento desempenham um papel significativo em muitas organizações, especialmente nas que procuram diversificar as suas fontes de rendimento. E através deste arrendamento de imóveis, a empresa ela pode obter receitas regulares sobre formas de renda. E, além disso, a valorização dos imóveis ao longo do tempo pode gerar ganhos substanciais quando são vendidos. E, por esta razão, estes ativos representam uma importante fonte de benefício econômico futuro. E a contabilização adequada das propriedades de investimento contribui para a transparência e credibilidade da informação financeira. Quando os imóveis são corretamente classificados, avaliados e os gestores, investidores e credores e os demais utilizadores das demonstrações financeiras conseguem analisar com maior precisão o patrimônio, a rentabilidade e a capacidade financeira das entidades. Além disso, a norma 16 ela estabelece critérios para determinar uma propriedade. Para determinar uma propriedade deve ser reconhecida como um ativo, como deve ser mensurada inicialmente, quando os métodos de mensuração subsequentes que podem ser utilizados e, e as quais as informações não devem ser divulgadas nas notas, as demonstrações financeiras. Desta forma, a norma ela assegura a uniformidade do procedimento e promove uma representação fiel da realidade econômica das empresas. Bom, falando da estrutura do meu trabalho, ela está colocada da seguinte forma. Primeiro, irei falar dos objetivos, do âmbito, irei dar algumas definições do reconhecimento e mensuração e trarei também um caso prático para melhor compreensão da explicação. E quanto ao objetivo, esta norma ela tem como objetivo, ou seja, ela tem como principal objetivo estabelecer o princípio e procedimento contabilísticos aplicáveis às propriedades de investimento,
garantindo que estes ativos sejam reconhecidos, mensurados e apresentados e divulgados de forma adequada nas demonstrações financeiras. E também procura assegurar que a informação financeira relacionada com a propriedade de investimento seja relevante, fiável, comparável e compreensível para todos os utilizadores das demonstrações financeiras. E tem como objetivo geral eh, prescrever o tratamento contabilístico das propriedades de investimentos e definir os requisitos de divulgação necessária para que os utilizadores das demonstrações financeiras possam avaliar corretamente a natureza e o valor e o desempenho desses ativos. E a norma também apresenta alguns objetivos específicos, que são estabelecer critérios de reconhecimento, onde a norma ela define as condições que devem ser cumpridas para que uma propriedade de investimento seja reconhecida como um ativo no balanço da entidade. E também pretende garantir que apenas os imóveis que gerem benefícios econômicos futuros, cujos custos possam ser mensurados com a fiabilidade, sejam reconhecidos contabilisticamente. Também tem como objetivo específico definir as bases de mensuração, onde esta norma estabelece os métodos que podem ser utilizados para determinar o valor das propriedades de investimento, tanto no reconhecimento inicial como nos períodos subsequentes, e desta forma assegurar que os ativos sejam registrados por valores e que reflitam adequadamente a sua realidade econômica. Tem também como um outro objetivo específico promover a uniformidade contabilística, onde a norma procura uniformizar, né, os procedimentos contabilísticos, ou seja, os utilizadores, né, ou utilizados pela entidade, permitindo que a propriedade de investimento semelhante sejam tratados de forma consistente. E esta uniformidade permite, ou seja, ela facilita a comparação das demonstrações financeiras entre diferentes empresas e diferentes períodos da mesma empresa. Tem também como um outro objetivo específico garantir a transparência da informação financeira, onde a norma exige a divulgação da informação detalhada sobre as propriedades de investimento, permitindo os utilizadores a compreender a sua natureza, o seu valor, a sua rentabilidade e impacto na situação financeira. E o quinto objetivo específico desta norma é de melhorar a qualidade da tomada de decisões. E tem também como objetivo específico refletir adequadamente os benefícios econômicos futuros e permitir uma apresentação fiel da realidade econômica. E quanto ao âmbito, a norma aplica-se à contabilização de ativos tangíveis detidos por uma entidade com o objetivo de obter benefícios econômicos através da obtenção de rendas, da valorização do capital ou das ambas formas. As normas, ou seja, a norma ela estabelece os critérios para o reconhecimento, mensuração e divulgação desses ativos das demonstrações financeiras. E os ativos tangíveis de investimento distinguem-se dos ativos utilizados para a própria entidade, porque não são adquiridos para serem usados na produção de bens, na prestação de serviço ou em atividades administrativas. O seu objetivo principal é gerar rendimento ou aumentar de valor ao longo do tempo. Esta norma aplica-se a terrenos mantidos para valorização do capital, a terrenos com utilização futura indeterminada, aplica-se também a edifícios arrendados a terceiros, aplica-se também a imóveis detidos para obtenção de rendas e valorização,
também na parte de edifícios arrendados a terceiro. E esta norma ela não é aplicável aos seguintes itens: aos ativos que estejam a ser construídos ou desenvolvidos por conta de terceiros. E essa norma também não aplica-se aos imóveis destinados à venda, aos ativos biológicos, a direitos sobre os recursos minerais. O âmbito desta norma é fundamental porque permite identificar corretamente quais são os ativos que devem ser classificados como investimentos imobiliários e esta classificação influencia a forma como os ativos serão mensurados, depreciados e divulgados nas demonstrações financeiras, contribuindo para uma informação contabilística mais transparente, comprovável e fiável. Vamos agora falar das definições. Vou dar alguns conceitos de ativos tangíveis de investimento. Nós chamamos de ativos tangíveis de investimento a todo aquele ativo que tem como uma finalidade a geração de rendimentos, nesse caso, os terrenos, os edifícios ou parte de edifícios detidos por uma entidade com a finalidade de obter rendimentos através de tratamento, beneficiar da valorização do capital ou alcançar simultaneamente estes dois objetivos. Bom, diferentemente dos ativos utilizados pela própria empresa nas suas operações diárias, os ativos tangíveis de investimentos eles não são adquiridos para a produção ou fornecimento de bens ou serviços para fins administrativos ou para a venda no curso normal dos negócios. O seu principal objetivo é gerar benefícios econômicos futuros através de investimentos imobiliários. Por exemplo, aqui vou dar alguns exemplos de um ativo tangível de investimento. Um edifício de escritórios arrendado a outras empresas é sim um ativo tangível de investimento. Um carro comercial cujas lojas estão arrendadas a comerciantes também é um ativo tangível de investimento. Um terreno adquirido para valorização futura é sim um ativo de investimento. E um imóvel mantido para gerar rendimentos através de rendas também é um ativo tangível de investimento. E os ativos tangíveis de investimento, elas devem ser reconhecidas como um ativo quando for provável que os benefícios econômicos futuros que estejam associados a ativos tangíveis de investimentos fluirão para a empresa. O custo de ativos tangíveis de investimento também possa ser mensurado fielmente. E também a norma 16 é reconhecida como um ativo de investimento e deve ser reconhecido também como um ativo para satisfazer, ou seja, ela deve ser reconhecida como um ativo quando satisfazer determinados critérios determinados critérios que demonstrem que ele proporcionará benefícios econômicos futuros à entidade em que o seu custo pode ser determinado com confiabilidade. E um ativo tangível de investimento só deve ser reconhecido quando forem cumpridas duas condições fundamentais. A primeira é a probabilidade de benefícios econômicos futuros, onde a entidade deve ter expectativas de que o ativo proporcionará benefícios econômicos futuros e esses benefícios podem surgir através de recebimento de rendas provenientes do arrendamento,
valorização do imóvel ao longo do tempo, a venda futura por um valor superior ao custo de aquisição, a utilização do imóvel como forma de investimento patrimonial. Por exemplo, uma empresa que adquire um edifício para, para o arrendamento, ou a outra empresa adquire um edifício para arrendar para uma outra empresa. E como espera receber rendas regularmente, existem benefícios econômicos futuros associados ao imóvel. E, e o que não deve ser reconhecido como parte de um ativo são os custos administrativos gerais, os custos de reabertura da atividade, as perdas operacionais iniciais e os custos de informação de pessoal e também os gastos necessários ou anormais. E quanto à sua mensuração, corresponde ao processo de determinação do valor pelo qual um ativo tangível de investimento deve ser registrado e apresentado nas demonstrações financeiras da entidade. A norma 16 ela estabelece que os ativos tangíveis de investimento devem ser mensurados no momento do seu reconhecimento inicial e posteriormente ao longo da sua permanência na entidade, de acordo com os critérios específicos que garantam a apresentação de informação financeira e irrelevante. Mensuração inicial. No momento do reconhecimento inicial, um ativo tangível de investimento deve ser mensurado pelo seu custo. O custo representa o montante de dinheiro ou equivalente pago para adquirir um ativo e colocá-lo em condições de gerar benefícios econômicos futuros. E o objetivo da mensuração inicial é determinar com precisão o valor real do investimento realizado pela entidade. E os elementos que compõem o custo são o preço da compra, que é o valor pago ao vendedor, né, pela aquisição do imóvel. Temos também os impostos não recuperáveis, que incluem impostos pagos na aquisição na aquisição que não podem ser recuperados juntos da administração fiscal, os custos diretamente atribuíveis à aquisição, que são os gastos necessários para colocar um ativo em condições de funcionamento ou da utilização, e os custos de transação, onde todos os gastos indispensáveis para concluir a aquisição da propriedade. Temos também a mensuração subsequente. Após o reconhecimento inicial, a entidade deve continuar a mensurar os seus ativos tangíveis de investimento, utilizando um dos modelos previstos na norma 16. E a norma ela permite a utilização do modelo do custo-valor, modelo do custo e o modelo do justo-valor. A entidade deve aplicar de forma consistente o modelo escolhido. Bom, e quanto ao modelo do custo-valor, neste modelo, o ativo continua registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e das perdas por imparidades acumuladas. E este modelo ele baseia-se no custo histórico do ativo, exige o cálculo periódico da depreciação, exige testes de imparidade quando existirem índices de perda de valor e é mais simples de aplicar, não reflete necessariamente o valor atual de mercado. Por exemplo, uma empresa compra um edifício por 12.000 meticais. Após alguns anos, a depreciação acumulada será de 2 milhões de meticais, a imparidade acumulada de 500.000. Então, o valor contabilístico será 12 milhões, que é o valor da compra do edifício, menos a depreciação acumulada, que são de 2.000, menos os 500.000 que são da imparidade acumulada.
e o valor líquido passa a ser de 9.500. E temos também o modelo do justo valor. O modelo do justo valor é, 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 é é mensurado pelo seu valor de mercado na data das demonstrações financeiras. O justo valor ele corresponde ao preço pelo qual o imóvel poderia ser vendido entre partes independentes, informadas e interessadas numa transação normal de mercado. E ele reflete o valor atual do mercado, não há cálculo de depreciação neste modelo e as alterações do valor são reconhecidas diretamente dos resultados do período e também requer avaliações periódicas e proporciona informações mais atualizadas aos utilizadores das demonstrações financeiras. E a mensuração adequada dos ativos tangíveis de investimento é essencial porque permite determinar corretamente o valor patrimonial da entidade, garante a fiabilidade das demonstrações financeiras, facilita a análise financeira pelos utilizadores da informação contabilística, permite avaliar o desempenho dos investimentos imobiliários e assegura o cumprimento dos princípios contabilísticos. E a correta aplicação desses critérios permite que as demonstrações financeiras apresentem uma imagem verdadeira e apropriada do valor dos investimentos imobiliários da entidade. Trago aqui também um caso prático, onde o enunciado diz que em 2020, a empresa Shananzika Limitada adquiriu um equipamento de transporte no valor de 5 milhões de meticais, cuja vida útil era de 5 anos. E em 31 de dezembro de 2022, a amortização acumulada era de 2 milhões. E no início de 2023, a empresa procedeu à avaliação do mesmo, tendo sido estabelecido um coeficiente de reavaliação de 0,35. Pretende-se a reavaliação do ativo tangível em 2023. E para prosseguirmos com o cálculo deste caso prático, nós vamos primeiro criar a conta de equipamento de transporte, que é a 3.2.4, que é a subconta da conta 3.2, onde são registrados os ativos tangíveis da empresa destinados ao uso operacional. E também criamos uma conta 3.8.2, ativos tangíveis, que é a subconta da conta 3.8, amortizações acumuladas. Nesta conta são registradas todas as aquisições anuais dos ativos tangíveis. Então, o primeiro passo, nós vamos colocar o saldo inicial na conta 3.4.2, que é o valor da aquisição. Vamos colocar a débito. E na conta 3.8.2, vamos colocar a crédito o valor de 2 milhões. E para fazer a reavaliação, nós vamos aplicar algumas formas. Então, primeiro vamos reavaliar o valor da aquisição, cujo a fórmula é o valor da aquisição que multiplicado pelo coeficiente de reavaliação, fazendo da seguinte forma: variação do valor da aquisição vai ser igual a 5 milhões, que é o valor da aquisição do ativo tangível, vezes o coeficiente da avaliação, que de acordo com o iniciado é de 0,35. E teremos como o resultado de 1.750.000. Nós devemos acrescer no valor de aquisição 1.750.000. E para poder fazer essa operação, nós devemos criar uma conta, que é a conta 5.6, excedentes de revalorização de ativos tangíveis. É nesta conta onde registram-se as contrapartidas dos ajustamentos aos valores dos ativos tangíveis. Mas antes disso, nós devemos determinar o valor contabilístico do ativo tangível. Então, nós falamos o valor de aquisição menos
a amortização acumulada vai nos dar o valor de 3 milhões de meticais. Então, nós já sabemos que devemos acrescer o valor de 1.750.000, que é o valor de aquisição. Então, como primeiro lançamento, na conta 324, equipamento de transporte, nós vamos debitar 1.750.000 para podermos creditar como contrapartida na conta excedentes de revalorização. Então, depois vamos fazer a reavaliação da amortização acumulada, onde vamos aplicar a forma onde a amortização acumulada vai ser multiplicada pelo coeficiente de revalorização. Então, nós já temos como amortização acumulada 2 milhões vezes o coeficiente de revalorização, que são 0,35, que vai ser igual a 700.000. E essa será a quantia que nós devemos acrescer na amortização acumulada do ativo tangível. Então, nós vamos fazer o mesmo lançamento, onde vamos creditar na conta 382, ativos tangíveis, vamos creditar a 700.000 meticais, onde como segundo lançamento, e para podermos creditar na conta 5.6 excedentes de revalorização no mesmo valor de 700.000 meticais. De seguida, nós vamos determinar o valor de aquisição reavaliada e também a amortização acumulada reavaliada. Primeiro, vamos determinar o valor de aquisição reavaliada, que são o valor de aquisição vezes o coeficiente de reavaliação, mais o valor de aquisição, que são 5 milhões vezes 0,5, mais 5 milhões, que é o valor da aquisição, e vai nos dar o resultado de 6.750.000. E, por fim, vamos também calcular a amortização acumulada reavaliada, que será 2 milhões vezes o coeficiente de reavaliação mais amortização acumulada. E teremos como resultado 2.700.000. Estes valores são os mesmos que nós vamos obter determinando os saldos das contas. Então, nós vamos começar por determinar o saldo da conta 3.2.4, equipamento de transporte, onde nós temos como o saldo desta conta, essa conta tem um saldo devedor no valor de 6.750.000. Então, o saldo dessa conta é de 6.750.000, e essa conta tem como saldo devedor. E vamos também determinar o saldo da conta 3.8.2, ativos tangíveis. Então, nós vamos somar os créditos, porque não temos nenhum débito. Nós somamos o valor do crédito e colocamos já débito. Então, para dizer que para esse saldo, para esta conta ter saldo, nós temos que somar o total dos créditos e colocar nos débitos. Então, a conta vai ter como saldo credor. O saldo desta conta é credor, no valor de 2.700.000. E voltamos a fazer o mesmo procedimento para a conta 5.6, excedentes de revalorização. Então, nós aqui teremos como saldo desta conta, esta conta tem como saldo também
credor. Se formos a perceber, os saldos que nós temos nas contas de equipamento de transporte e nas contas do ativos tangíveis são os mesmos saldos que nós temos quando calculamos lá usando as fórmulas. E vamos novamente calcular o valor contabilístico aplicando a mesma fórmula. O valor de aquisição atualmente é de 6.750.000 e a amortização acumulada é de 2.700.000. E teremos um novo valor contabilístico de 4.050.000. Se formos a perceber, a diferença entre 3 milhões e 4.050.000 é de 1.050.000, que é a quantia que nós acrescemos ao valor contabilístico do ativo tangível. E assim termina a minha apresentação. Muito obrigada.